Sobre esse evento que traz esse dado importante para a infraestrutura aqui no estado, o senhor fez referência agora, é para a execução quando, governador? Agora, já começou, aliás, alguns desses trechos, como foi feito o chamado, a proposta firme, o Sérgio Gonçalves, que é da CEPLAN, vem acompanhando já desde, e essas coisas são demoradas, assim, o governo tem que ter muita paciência. A gente começou, na verdade, essa negociação ainda, o ano passado a Assembleia aprovou no primeiro semestre, aí nós fomos para uma negociação, primeiro com o BNDES, é bom lembrar isso aqui eu tenho orgulho de dizer aqui, o Piauí abriu um novo caminho, primeiro para tirar um empréstimo do governo estadual ou municipal no Brasil, tinha que ser com o banco estrangeiro, tinha que se humilhar, a gente tinha que se humilhar lá com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, com o Citibank, com o KfW, enfim, com taxas caras em dólar, em euros, em libras, em moeda instável, um custo muito elevado, chegava a 15% a 16% ao ano o custo desse financiamento, e foi o Piauí quem abriu essa linha de crédito. Uma vez, viajando com o presidente Lula, eu perguntei, presidente, por que essa humilhação? Qual é o sentido que tem? Eu tinha acabado de liberar 100 bilhões para o BNDES. Quer dizer, o BNDES não está dando conta, tá certo? Eu e outros governadores estamos tendo que ir atrás de banco estrangeiro. Por que o BNDES não faz um funding, não faz um fundo para que a rede bancária possa operar com o poder público? Os estados estão organizados. O Piauí, por exemplo, era um caos. A gente tinha uma dívida que era 2 vezes a receita do estado. Era o dobro do que o estado arrecadava. Hoje é 60%. Quer dizer, às vezes criticam muito essa coisa do Piauí tomar empréstimo, mas é uma antecipação de receita, na verdade. Quer dizer, o estado consegue hoje pagar todas as suas dívidas, pagar todo o seu contrato de empréstimo, que dá aí mais ou menos 350, 400 milhões por ano, sobra mais ou menos 600 milhões para investir. Assim, teoricamente é como se o estado tivesse 1 bilhão para investir. Bom, eu tomando esse empréstimo agora de 300 milhões, eu vou pagar mais 50 por ano, eu vou pagar, você compreende? E aí com isso você consegue fazer agora, tá certo, o que iria fazer daqui a 10 anos. Essas estradas, se fosse fazer com dinheiro próprio do estado, você iria demorar uns 10 anos para fazer. Mas ao fazer agora, você faz a economia crescer. Fazendo a economia crescer, cresce a receita, tá certo? Então a receita, quando eu assumi, dentro disso, ela era 1,5 bilhão, tá certo? O ano passado já foi próximo de 4,5 bilhões, próximo de 3 vezes. Por quê? Porque você vai investindo em coisas que faz a economia crescer. A economia do Piauí era 7 bilhões por ano. Hoje são 16, 17 bilhões por ano. Então isso fomenta o comércio, a indústria, a construção civil. E esse dinheiro circulando na economia, além de gerar emprego, que é bom, ele faz a máquina pública ter maior condições de investimento. Então, foi criado pelo presidente Lula, o primeiro contrato foi com o estado do Piauí, e a partir daí se abriu um novo caminho dentro do Brasil. Hoje não se fala mais, é muito raro, quer dizer, os bancos estrangeiros para emprestar dentro do Brasil tem que apresentar uma taxa lá embaixo, tem que ser uma condição melhor do que os bancos nacionais. Aliás, agora com essa crise da Europa, está voltando a ter dinheiro estrangeiro mais barato. Fazer uma retificação, chamei governador aqui, a força do ar, mas vamos em frente. A respeito disso, a questão dos empréstimos, o senhor acaba de falar aí que muitas vezes o Estado é criticado por isso. E a oposição, ela tem se manifestado a esse respeito e diz que, por exemplo, às vezes que o Estado precisa investir, não é? Toma empréstimos. A gente vê esse posicionamento na Assembleia Legislativa, a gente vê esse posicionamento neste período de campanha pré-eleitoral, né, ou de pré-campanha, enfim. Qual é a sua avaliação? Você já fez uma explanação acerca disso, mas essa deve ser uma tônica nesse período aí. Vamos imaginar se quer um assalariado, vamos dizer que ganha R$1.500, tá certo? Ele tem a vontade de montar ali um investimento, fazer um investimento. Um investimento tipo comprar uma geladeira para a casa dele. Se ele tiver dinheiro, ele vai lá e compra a geladeira. Quando ele não tem, o que ele faz? Pô, tira aqui a conta de água, de luz, de telefone, essas coisas, quanto é que me sobra?
teoricamente, vamos dizer, sobra R$300 para investimento, para comprar o que ele quiser à vista. Mas se ele quer comprar uma coisa que custa 1.000, ele vai lá e compra a crediário, tá certo? Ele compra em parcelas, a prestação, e ele vai pagando aquilo com o salário dele, tira uma parte dos 300, ele vai pagando de prestação. O poder público é a mesma coisa, ou seja, eu dei graças a Deus, o grande drama que eu vivi como governador foi chegar em 2003 e o Estado, além de não ter dinheiro, não ter crédito. Além de não ter dinheiro, não tinha crédito. Ou seja, você tinha 1.000 projetos, 1.000 planos, 1.000 coisas para fazer, muita demanda, as estradas esburacadas. Tenta dar uma lembrada como é que era sair de Teresina para qualquer lugar, tá certo? Você tinha escassez de energia, os hospitais, tá certo, sem condições de esparadrapo, faltando mercúrio no Getúlio Vargas. Aquilo era doloroso. Carteira nas escolas, tá certo? Salários atrasados. E você, além de não ter dinheiro, não tinha crédito. Todo inadimplente, ou seja, com os contratos feitos no passado não eram honrados, não eram cumpridos. Uma dívida do tamanho do mundo, como eu falei aqui, o que o Estado pagava de dívida era 22% da receita do Estado. Isso estourava, no final não batia, por isso que atrasava salário, por isso que... Então a gente teve um trabalho danado para organizar isso, ou seja, a presença da Regina Souza ali na nossa Secretaria de Administração, controlando as despesas, do Antônio Neto controlando a receita, o Sérgio lá na CEPLAN, eu tive o privilégio de ter acompanhando esse trabalho. O fato é que a partir daí a gente montou uma estratégia. Qual era a estratégia? Pegar um pouquinho de dinheiro que o Estado tem, na época 40, 60 milhões era o que sobrava para um ano de investimento em todo o Piauí, 224 municípios, era uma merreca numa linguagem de povo. Então o que eu fiz? Eu fui ao presidente Lula, presidente, eu preciso multiplicar o dinheiro, então eu vou pegar aqui 40 milhões, o senhor me repassa 400, eu boto 10 de contrapartida, vai multiplicar. Foi assim que nós começamos lá atrás. E aí, fomos regularizar o Estado. Então, só em 2005 é que nós passamos a virar um Estado adimplente. A partir dali, a gente passou a ter o direito de contratar. Fizemos a renovação do PCPL e hoje está permitindo aí universidade aberta, hospitais em todos os municípios, um trator com patrulha mecanizada para todos os municípios. Ou seja, todos os estados do Brasil e todos os países do mundo fazem isso. Tá certo? Quer dizer, não é um empréstimo para pagar, para queimar, é para investir em coisas que dão resultado. Então eu aposto muito nisso. Eu tenho orgulho, acho que qualquer governante deve fazer isso. O Estado, ele tem um papel, ele é o indutor, ele é o que alavanca o desenvolvimento. Ele não é para fazer poupança. Ele não é para ter um crédito e ficar lá na prateleira. Não, ele tem que resolver o problema do povo. Quem governa um estado como o Piauí, ele tem que lidar com soluções para problemas graves de 3 milhões e 100 mil pessoas. Então, eu acredito que o piauiense deve ter orgulho de ser um dos poucos estados brasileiros a ter condições grandes. A rigor, o Piauí poderia tomar hoje mais cerca de 3 bilhões de financiamentos. O problema é na capacidade de pagamento, isso que reduz um pouco mais. Mas eu acho que não pode ir tanto. Se eu tenho, é que nem o cidadão que ganha, tem de investimento 200, 300, ele não pode comprometer 500, ele tem que tirar um pouco menos da prestação que ele vai pagar, senão ele vai atrasar também, senão ele vai pagar juros, aí fica mais caro. Então eu acho que hoje nós estamos numa situação positiva, boa, e acho que o governador Wilson está correto, e a Assembleia Legislativa que aprovou também, em dar essa oportunidade. Nós estamos falando aí de investimentos na área de comunicação, internet gratuita para classe social mais baixa e mais barata dentro do Piauí que vai ser implantada, completar todas as cidades com hospital, com campo de futebol, com quadra, com coisas que trazem qualidade de vida, com calçamento, enfim, garantir as contrapartidas de vários projetos com o governo federal e principalmente a infraestrutura de transporte, que é a que estávamos mais atrasados.